Graça e paz, queridos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado, Pai, por podermos chegar na Tua casa, podemos te louvar, podemos te agradecer. Muito obrigado, Pai, por nós podermos ter essa comunhão contigo e com os nossos irmãos. E muito obrigado, Pai, por o Senhor ter deixado a Tua palavra a nós, para que nós possamos abrir, lê-la e entendermos como que o Senhor deseja que nós vivamos para Ti. Que o Senhor Deus possa estar falando a nós e que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a nós nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Nesses dias atrás, nós estávamos falando sobre guardar o coração. Guardar o coração de algumas coisas que nos impedem de nós vivermos aquilo que Deus deseja para nós. E da última vez, nós vimos que nós precisávamos guardar o nosso coração da tristeza, do rancor, da mágoa, porque isso nos impedia de nós vivermos uma vida que agradava a Deus. E isso também travava a nossa vida. E aí nós vimos que nós precisamos perdoar. E quando nós perdoamos, nós então conseguimos guardar o nosso coração para que essas coisas ruins não entrem no nosso coração. Agora hoje, nós vamos ver uma outra coisa que nós precisamos guardar o nosso coração disso também, que isso acaba também impedindo a gente de termos uma vida abundante, uma vida completa que Jesus deseja que nós venhamos a ter. Para isso, eu convido os queridos a abrir a palavra de Deus comigo, lá em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler alguns versos. Enquanto os queridos estão abrindo nesse texto, quero contextualizar os irmãos o que está acontecendo aqui. Então funciona o seguinte, havia alguns povos vizinhos que brigavam com o povo de Israel, e eles lutavam várias guerras. E o que estava acontecendo é que esses reis, quando eles tinham algumas estratégias de guerra, então eles falavam assim, olha, nós vamos cercar a cidade por aqui, ou nós vamos cercar por ali. E aí eles faziam isso, só que aí quando eles chegavam, o povo de Israel já sabia que eles estavam naqueles lugares. E aí o povo de Israel já estava pronto e eles não conseguiam ser pegos nessas emboscadas que esses povos vizinhos estavam querendo fazer com o povo de Israel. Até que um rei chega e fala assim, existe um traidor no meio de nós aqui, porque toda vez que nós vamos guerrear contra o povo de Israel, eles já sabem toda a nossa estratégia de guerra, alguém está nos traindo aqui. E aí um lá falou assim, não rei, sabe o que é? É que lá do povo de Israel tem um profeta, e esse profeta sabe até o que você fala no seu quarto de dormir. Aí esse rei falou, então nós vamos lá prender ele. E aí eles vão prender esse profeta, que é o profeta de Deus, que falava ao povo de Israel, para que o povo de Israel soubesse as estratégias de guerra que os seus inimigos estavam travando. Bom, uma vez contextualizado, vamos então agora para o texto. E o texto diz assim, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Tudo isso para pegar um homem, né? Um homem. Eles não estavam guerreando contra Israel, eles estavam querendo um homem. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, os cavalos e os carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Então o moço do profeta, quando ele acordou de manhã, ele olha, ele vê tudo aquilo e fala assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que nós vamos fazer? Não é? Aí o verso 16 ele diz assim, e ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora imagina só, o moço, só na casa só tinha o profeta e o moço do profeta. O moço do profeta está desesperado, de medo, vendo aquele exército. Era um exército contra um homem. E ele fala assim, Senhor, e agora? Aí o Eliseu fala assim, não, fica tranquilo, está tudo bem. Aí ele fala assim, como assim que está tudo bem? Ele diz assim, não, mais é o que está conosco. Olha só o que ele diz, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o começo do texto diz que eles estavam lá com um grande exército. E eu acho que esse moço do profeta falou assim, eu acho que o profeta aqui não acordou muito bem. Ele não está entendendo do que está acontecendo aqui. Ele não está entendendo ainda.
Mas aí olha o verso 17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, olha que interessante. Esse rapaz está diante de uma situação e ele tem medo. E esse medo pôs ele em desespero. E esse medo pôs esse menino, travou esse menino. E ele falou assim: o que vai acontecer de nós? Mas o Eliseu não estava com medo. O Eliseu não estava, ele sabia o que estava acontecendo lá fora, mas ele não ficou com medo como o moço do profeta ficou. São duas pessoas vivendo a mesma situação, mas um está com muito medo e o outro não. Aí você fica pensando assim, o que é que o moço do profeta não tinha que o profeta tinha? Para que desses dois moços, um tivesse uma reação e o outro tivesse uma reação completamente diferente. Alguma coisa tinha no profeta que não tinha desse moço do profeta. E o que acontece, queridos, é que na nossa vida, nós muitas vezes temos muito medo. E nós temos medo de muita coisa. E o medo entra no nosso coração. E esse medo entra no nosso coração de forma como que muito forte, de diferentes situações. Nós temos muito medo, queridos. Nós temos muito medo da violência. E às vezes a gente assiste os jornais, sai sangue da televisão, assim, ó, de tanta violência que está sendo passado ali naquelas reportagens. Se você pegar um jornal do papel e torcer, é como se saísse sangue também desse jornal de papel, de tanta violência, de tanta criminalidade, de tanta coisa que tem acontecido. E se a gente fosse racionalmente pensar, nós nem estaríamos de casa, com medo de não voltar para casa depois de noite, porque poderia acontecer alguma coisa. E a gente então, se nós não fôssemos servos do Senhor de verdade, nem sair de casa nós sairíamos. E às vezes até dentro de casa poderia acontecer alguma coisa conosco, porque alguém poderia invadir a nossa casa. Mas além de nós termos medo da violência, nós temos medo do fracasso. Nós temos medo de errar. Nós temos medo de alguma coisa não dar certo. E aí nós não fazemos nada. Porque a gente fala assim, e se? O famoso e se? E se acontecer isso? Ah, então é melhor nem ir. Mas e se acontecer aquilo? Ah, então também eu acho que eu não vou. Ah, mas e se... Ah, então eu não vou fazer. E esses e se's que nós temos, nós acabamos ficando travados porque nós temos medo do fracasso que possa acontecer, que pode acontecer, não que vai acontecer. E aí, por conta disso, por esse medo de errar, por achar que nós não somos competentes para fazer alguma coisa, chega a gente e fala assim, ah, mas eu não dou conta, não, mas isso não é para mim. E nós terceirizamos a missão que Deus nos dá, ou nós terceirizamos alguma coisa que precisa ser feita, porque nós achamos que nós não conseguimos. E por nós acharmos que nós não conseguimos, nós já fracassamos antes de realmente acontecer aquilo que deve ser acontecido. E nós acabamos ficando na nossa zona de conforto. Por quê? Porque é melhor eu ficar aqui, naquilo que eu já estou acostumado, da forma como está, porque e se acontecer alguma coisa? E aí esse medo do fracasso faz nós não sairmos da nossa zona de conforto. E quantas vezes nós acabamos fazendo isso? Mas além disso, nós podemos ter medo do presente. Nós olhamos para as nossas lutas, nós olhamos para os nossos desafios, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as situações em que a gente não consegue resolver, e quando a gente está vendo todas essas coisas, o que a gente faz? A gente tenta achar um lugar de fuga. Algumas pessoas fogem para os vícios, outras pessoas fogem se isolando, outras pessoas fogem não querendo mais saber de Deus e as coisas de Deus. As coisas de estar em família com a igreja, as pessoas se isolam. Por quê? Porque ela está com medo do presente, ela está com medo das coisas que estão acontecendo, ela não sabe sair dali, e aí por conta disso, então, ela se isola, ou ela vai para os vícios. Muitos entram em depressão, ou acabam tendo muitos e muitos problemas, porque ela está com medo das coisas que estão acontecendo.
Mas também nós podemos ter medo do futuro. O futuro nem chegou ainda e a gente já está com medo dele. Mas será que vai acontecer isso? Mas como é que vai ser essa situação? E o ano que vem? E quando o bebê nascer? E quando for tal coisa? E quando eu estiver em tal lugar? E será que eu vou passar no vestibular? E como é que vai ser aquele trabalho? E se eu tiver que mudar de cidade? E a gente começa a ver as coisas que vão acontecer e a gente começa a sofrer por antecipação. E uma vez eu estava vendo uma frase que a depressão são coisas que a gente se apega ao passado, mas a ansiedade são coisas que nós nos apegamos ao futuro. Então isso nem aconteceu ainda e a gente já está ansioso e a gente não consegue dormir de noite. Mas você não está conseguindo dormir de noite por uma coisa que ainda nem aconteceu. Mas você já está sofrendo medo por antecipação, porque aquilo ainda nem aconteceu. E às vezes, queridos, quando acontece aquela situação, a gente fala assim, nossa, mas era isso? E a gente às vezes já estava criando um monstro, e às vezes nem era aquilo tudo. Mas nós sofremos por antecipação, o medo do futuro. O que será que vai acontecer? E todas essas coisas, o medo de todas essas coisas e mais coisas que nós poderíamos falar aqui do medo que nós podemos ter, tudo isso traz algumas consequências para nós. Então, nós sofremos e esse sofrimento nos traz consequências. Uma das consequências que traz para nós é que nós ficamos estagnados. Nós não avançamos, porque nós estamos com medo daquilo que está acontecendo. E aí uma vez eu ouvi uma história, e a história era assim, um leão, ele está vendo a presa dele lá, ele está com muita fome, e ele está vendo a presa do outro lado da rodovia, tem uma rodovia, e ele está vendo aquela presa, ele fala assim, eu vou pegar, e ele vai se preparando, e ele vai indo bem devagarzinho, e ele está se preparando para o momento correto em que ele vai atacar a presa dele. Mas ele tem que atravessar uma rodovia. E aí ele vai vendo a hora certa, a hora que a presa dá aquela distraída, porque às vezes a presa também está olhando para ver se tem alguma coisa. Mas a presa chega um momento em que ela está distraída, não sabe o que está acontecendo tal. E esse leão, esse tigre está de olho ali, esperando o momento certo para pegar. Chega um momento em que ele fala assim, é agora. E ele então sai correndo focado para poder pegar a presa. Nisso passa um caminhão com uma tela de vidro enorme e ele bate naquela tela de vidro porque ele não sabe o que é aquilo e ele fica atordoado, ele fala, o que é isso? O que é isso? Porque passou um vidro na rua e ele fica totalmente atordoado e não consegue pegar a presa pega e vai embora. E aí quando acontece isso com esse tigre, ele fica assim, nossa, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Mas ele ainda está com fome. Mas aí de repente ele vê uma outra presa. Quando ele vê essa outra presa, ele começa a ir, ele fala assim, mas será que vai ter alguma coisa na frente? Então ele dá um passo e ele faz assim para ver se tem alguma coisa. Aí ele dá mais um passo e aí ele faz assim para poder ver se tem alguma coisa, porque ele não entendeu o que aconteceu. Aí ele dá mais um passo e ele vai fazendo assim, e aí ele nunca vai conseguir pegar as presas, porque a presa vai ver ele fazendo assim, a presa vai sair correndo. Mas então, olha só, por conta de uma situação que aconteceu, esse tigre não consegue mais, então, avançar e fazer aquilo que ele precisa fazer, porque ele está com medo de uma coisa que aconteceu. E nós, muitas vezes, nós ficamos estagnados e a gente não consegue fazer nada porque nós estamos com medo. Você sabe que Gideão, ele estava malhando o trigo ali dentro de um buraco, o anjo vem falar com ele e ele fala assim, você foi escolhido para libertar o povo de Israel dos midianitas. E ele fala assim, isso é brincadeira, não tem como. Eu? Você. Não pode. E ele começa, porque ele acha que ele era o menor da casa dele, que era o menor do clã, que era da menor tribo de Israel. Ele falou, eu não consigo fazer isso. E ele não queria fazer. E ele começa a colocar provas para Deus. Senhor, eu vou colocar um monte de pano aqui, e se esse pano ficar molhado e essa parte aqui ficar seca, e ele começa a fazer várias, porque ele está com medo de ir lá e fazer aquilo que tinha que fazer. E aí quando Deus fala assim, tem muita gente contigo aí, Gideão, bota o povo para beber água.
Quem está com medo pode ir embora. E vai diminuindo. E ele já estava com medo de fazer isso quando estava com todo o exército junto. Quando ele manda um povo embora, depois eles vão beber água, manda mais embora. Ele olha e fala assim, a gente não vai conseguir. Ele está com medo e ele não consegue querer fazer aquilo que Deus falou para ele fazer. Até que ele vai, no dia que Deus fala assim, é hoje. E ele está assim, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Até que ele vai ali no povo inimigo e aí alguém tem um sonho e o outro interpreta o sonho. Aí que ele entende, ele fala assim, agora eu acho que Deus está comigo. Mas olha quantas coisas tiveram que acontecer para que Gideão perdesse o medo e realmente fizesse aquilo que Deus queria que ele fizesse. E muitas vezes nós ficamos assim, queridos, nós ficamos estagnados e nós não avançamos e não cumprimos aquilo que Deus deseja que nós venhamos a fazer. Mas além disso, quando nós estamos com medo, nós perdemos a fé. E nós perdemos a fé, queridos, porque quando você está com medo de alguma coisa, você está dizendo que essa coisa é maior do que o Deus que você serve. É isso que você está querendo dizer. Quando você está com medo de alguma coisa, é como se você falasse assim, Deus, esse negócio aqui é muito grande e o Senhor não dá conta disso. Então por isso que eu estou com medo. É forte isso, não é? Mas é isso que acontece. A palavra de Deus, eu não sei, existem várias versões, tá? Mas eu não sei contar quantas e quantas e quantas vezes na palavra de Deus diz, não tenha medo, não temas, não temas. A palavra de Deus fala isso do começo até o fim. E não dá para saber quantas vezes tem a palavra não temas na Bíblia. Por quê? Porque Deus está falando assim, olha, eu sou maior do que todos os problemas e todas as situações e qualquer coisa que você possa passar. Mas você precisa crer nisso. Você precisa ter fé do que o seu Deus é maior do que todas essas coisas. Mas quando nós não acreditamos, nós estamos dizendo para Ele que Ele é menor do que aquela situação, daquele problema que nós estamos passando. Então, é totalmente, nós não podemos mostrar isso para o nosso Deus, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. E nós limitamos a ação de Deus na nossa vida, porque a gente acha que Ele não dá conta, que Ele não consegue nos ajudar. E é por isso que tem esse texto aqui, que é muito conhecido, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente nunca vai conseguir agradar a Deus se a gente não tiver fé. Porque se a gente não tem fé, é porque a gente está dizendo para Ele que Ele não consegue. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver o quão grande o seu Deus é para você. E mais você vai confiar e vai crer que Ele pode todas as coisas. E isso vai fazer com que você não tenha medo das situações, porque o seu Deus está junto com você em todas essas situações que você tiver. Você sabe quando os discípulos estavam no barco e a tempestade começa a chegar e está aquela situação assim tal, eles lembram que Jesus estava no barco. E aí eles chamam Jesus e Jesus acalma a tempestade. Então, quando eles percebem que Jesus estava no barco deles, o medo acabou. Mas enquanto eles não lembravam que Jesus estava no barco, e eles estavam desesperados, e eles estavam com medo daquela situação toda, de repente um lembrou e falou assim, opa, mas Jesus está no barco, não está? Acorda ele. E aí foram lá e acordaram ele. Mas enquanto eles não lembraram que Jesus estava no barco, eles estavam com muito medo de eles morrerem ali no meio daquela situação. Então nós não podemos perder a fé, queridos. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós servimos, e isso vai fazer com que nós não tenhamos medo das situações que possam acontecer. Mas a consequência do medo é o desvio do propósito. Quando nós estamos com medo, queridos, nós não fazemos aquilo que Deus desejou para a gente fazer. Nós não fazemos. Nós não fazemos por quê? Porque nós não acreditamos que Ele é capaz de ajudar a gente naquilo. Nós terceirizamos o ministério e nós terceirizamos o dom. Ah, não, Senhor, leva o fulano de tal. Não, pede para ele, Senhor, eu não. E aí o Senhor fala, não, mas é você. Não, Senhor, pede para o outro. Por quê? Porque nós estamos com medo daquela situação e nós então nós saímos do propósito que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Porque nós não conseguimos avançar.
nós ficamos na nossa zona de conforto. E quando nós ficamos na nossa zona de conforto, além de nós desviarmos do propósito que Deus tem para nós, nós ainda não conseguimos, perdemos a oportunidade de conhecer a Deus pelas experiências. Os grandes personagens da Bíblia, quer sejam homens ou quer sejam mulheres, todos esses grandes personagens tiveram grandes experiências com Deus. Mas em cada uma dessas experiências que eles tiveram que passar por uma situação. Eles tiveram que avançar, eles não puderam ter medo, eles tiveram que crer que Deus estava com eles. E por isso eles foram o que foram e fizeram o que fizeram. Por quê? Porque eles entenderam o propósito e o medo não travou essas pessoas. Mas a gente entende o que é o medo e a gente entende que nós temos isso e nós entendemos que isso traz muitas consequências. Como é que nós nos livramos disso? O que nós podemos fazer para guardarmos o nosso coração para que nós não venhamos a viver dessa forma? Para que nós possamos ser diferentes? O que nós devemos fazer? Bom, a primeira coisa, queridos, nós precisamos entender o amor de Deus para nós. Quando nós entendemos esse amor de Deus para nós, nós começamos a perder o medo. Sabe por quê? Olha o que esse texto aqui diz. Em 1 João 4 diz assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quando nós entendemos o amor de Deus para nós, e colocamos esse amor de Deus no nosso coração, não sobra espaço para o medo ficar no nosso coração, porque o amor preenche isso. E quando o amor preenche o nosso coração, mas o amor de Deus, então nós não sentimos medo, porque nós sabemos que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Ele está conosco. Mas além do amor, nós precisamos de fé, nós precisamos crer que Deus que nós temos. Aquele moço do profeta não tinha a mesma comunhão que o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, Deus falava com ele o tempo inteiro, mas o moço do profeta não. Então, quando acontece aquela situação, o moço do profeta fica com medo, mas o profeta não fica. Por quê? Porque o profeta sabia o Deus que ele tinha. E o profeta tinha um relacionamento com Deus, e ele sabia que Deus estava com ele em toda e qualquer situação. Mas o moço do profeta não sabia. E muitas vezes nós somos o moço do profeta, e nós não somos o profeta, porque o nosso relacionamento com Deus está meio mais ou menos. Mas se nosso relacionamento estiver assim, as situações vão vir e como que nós vamos reagir a elas? Nós precisamos manter a fé que Deus colocou no nosso coração. Nós precisamos desenvolver isso. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar o tempo todo alimentando a nossa fé para que nós então possamos estar firmes com Ele. Porque senão, se nós não tivermos essa intimidade com Deus, nós não vamos saber o quão grande o nosso Deus é para todas as situações que nós podemos acontecer. Nós não vamos ter isso. Nós precisamos ter a fé nele. E sabe que teve uma vez que os discípulos estavam no barco e de repente eles olham um homem andando em cima das águas e eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus fala assim: não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro, né, que era aquele bem impulsivo, fala assim: bom, se é o Senhor mesmo, então eu quero. E aí? Ele fala: então vem. E aí ele começa, e aí, olha só, o homem era macho mesmo, né? Porque aí ele pega e sai do barco e ele começa a andar, e ele anda sobre as águas. Ele começa, por quê? Porque ele está olhando para Jesus. Jesus está olhando para ele e ele começa a andar e ele está olhando para Jesus. Ele não está olhando para aquilo que está acontecendo. Ele não está olhando para isso. Só que no meio do caminho em que ele está fazendo isso, ele começa a olhar e ele fala assim: gente, eu estou andando sobre as águas, que negócio é esse? E os ventos começam a passar e ele tira o olho de Jesus e começa a olhar para todas as outras coisas. E quando ele começa a olhar para todas as outras coisas, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. E aí Jesus chega nele e fala assim: rapaz, por que você parou de ficar olhando para mim? Por que você tirou o foco daquilo que você tinha que manter o foco? Por que você começou a ter medo dessas coisas? Você tinha que continuar olhando para mim.
Você tinha que continuar acreditando em mim. E isso fez com que ele começasse a afundar. Então essa fé que nós temos que ter no nosso Deus mantém o nosso coração guardado de nós não ficarmos com medo. E olha só o que Isaías diz. Isaías diz assim: não tema, porque, lembra, a gente disse vários versículos fala sobre a gente não ter medo. Mas ele diz assim, ó, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita, a minha justiça. Então você vê, Deus está conosco, queridos. Se Deus está conosco, as coisas podem pode acontecer o que acontecer, mas Deus está com você. Então se Deus está com você, você vai ter medo do quê? Não é verdade? Porque Ele está com você. Mas a gente precisa... Aí você fala assim, eu já sei. Então, mas você crê mesmo? Mas você vive isso de verdade? Porque é quando as situações apertam que a gente fala assim, será que Deus está comigo mesmo? Mas, queridos, se nós estamos vivendo uma vida reta diante do Senhor e estamos cumprindo o propósito que Deus tem para nós, nada pode parar a gente de fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Porque Ele vai estar conosco o tempo todo. Mas, além disso, nós precisamos lembrar da dependência. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando nós entendemos essa dependência de Deus para conosco, então nós perdemos o medo. Por quê? Porque a gente sabe assim, Senhor, e agora? E aí o Senhor vem e nos ajuda para aquilo poder acontecer. Quando os filhos são pequenininhos, eles estão numa situação, eles falam assim, eu vou chamar meu pai. Pronto, aí ele acha que o pai dele é o Homem de Ferro, que o pai dele é o Hulk, e aí ele vai resolver aquela situação. Então, na hora que ele está ali, ele fala assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho um pai, eu vou chamar meu pai. E aí ele fala, pai, vem cá. E aí ele acha que o pai vai resolver todas as situações dele, não é verdade? Então, por quê? Porque ele depende do pai, ele sabe que ele não consegue resolver aquela situação. Então, e quando você estiver numa situação, você fala assim, opa, eu tenho um pai. E aí você fala, pai, me ajuda. E o Senhor vem e Ele ajuda a gente. Então, nós temos que ser dependentes do nosso Deus. Olha o que o Romanos diz. Romanos diz assim, que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que vai conseguir ser contra nós? Tanto é que o profeta disse assim, fica tranquilo, moço do profeta, mais é o que está conosco do que o que está com eles. E aí ele pensa assim, mas como, né? Mas aí quando Deus abre os olhos, ele fala assim, realmente tem muito mais do nosso lado do que do lado deles. Mas Deus abriu os olhos daquele moço do profeta para que ele pudesse entender. Nós precisamos saber que Deus está conosco. Mas... tudo isso é importante, mas você tem que ter coragem, queridos. Você tem que agir, tem uma parte que é sua. Você tem que decidir ir. Você tem que decidir fazer. Você tem que decidir, você tem que tomar iniciativa. Você tem que se posicionar para que então essas coisas possam acontecer. Tem a parte de Deus, mas tem a sua também. Nós precisamos querer fazer parte. Nós precisamos parar de ficar parados. Nós precisamos parar de ficar parados e nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem do nada, mas nós temos a nossa parte em fazer isso. Quando o povo de Israel estava ali próximo ao Mar Vermelho e o exército de Faraó estava chegando, Deus falou assim, fala para o pessoal marchar, vai andando aí. Deus não abriu o mar primeiro o povo começou a marchar para depois o mar se abrir. Porque o povo poderia falar assim, não, eu só vou andar se o mar abrir. E Deus fala assim, não, eu só vou abrir o mar se vocês andar. Então eles tiveram que começar a andar para que o mar pudesse ser aberto depois. E aí eles passaram e os irmãos sabem como é que foi a história. Mas o que acontece? Nós temos que ter coragem e falar assim, Senhor, eu vou. Se é isso que o Senhor deseja que eu faça, o Senhor sabe que eu estou meio assim, mas o Senhor está comigo, então eu vou. E aí você toma essa iniciativa e você começa. E aí Deus faz. O Gideão estava, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Mas ele foi. E aí ele viu a mão de Deus e operou. E eles ganharam dos midianitas. Foi um negócio tremendo. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto para que nós possamos começar a fazer. Precisa disso. Tanto é que, olha só o que Deus disse para Josué. Quando Josué ele vai assumir o povo de Israel no lugar
de Moisés, que foi o maior líder que existiu do Antigo Testamento, ele chega assim e fala assim: Josué, não foi isso que eu te falei, que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, Deus dá algumas instruções para Josué e depois ele fala assim: não tenha medo, rapaz, vai lá e faz. Você tem que ser forte e você tem que ser corajoso para que você possa fazer. E Josué liderou o povo de Israel depois de Moisés. Eles entraram na terra prometida, conquistaram o que tinham que conquistar, porque ele sabia o Deus que estava junto com ele em todas essas situações. Nós precisamos disso também, queridos. Nós precisamos saber e entender o Deus que nós temos. Então, nós temos que ser corajosos e fortes para que nós possamos assumir o nosso papel e fazermos aquilo que Deus deseja que nós venhamos a fazer. Por isso, a gente tem que pensar assim: nós podemos ter medo da violência, podemos ter medo do fracasso, do presente, do futuro, mas coloque todos os seus medos ao pé da cruz e fala: Senhor, eu não quero mais viver assim. Entrega para Ele, mostra para Ele, confessa para Ele todos os medos que você tem, mas começa a guardar o seu coração de todas essas coisas. E assim, você vai viver uma vida completamente diferente. Você vai desenvolver um relacionamento com Deus e esse relacionamento vai fazer com que o seu coração não guarde esse medo da violência, do fracasso, dessas coisas, mas o seu coração vai estar guardado dessas coisas para que você não tenha medo daquilo que Deus tem para cada um de vocês. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos entender que não é para nós vivermos uma vida com medo. O medo pode nos travar muitas e muitas vezes, mas não é isso que o Senhor deseja de nós. Por isso, Pai, nós pedimos perdão a Ti por todas as vezes em que nós temos medo das situações que estamos passando ou as que ainda possam vir a acontecer. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós ficamos estagnados e nós não avançamos no propósito que o Senhor tem para nós. Mas que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje a motivação do nosso coração seja realmente vivermos uma vida que agrada a Ti, guardando o nosso coração para não termos mais medo, mas vivendo e desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, para que nós possamos então agir, nos posicionar e cumprir e fazer aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido através das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.